Boa tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus. Bem-vindos e bem-vindas à live Momento Devocional de hoje, desse domingo 5 de setembro de 2021, tarde quente em Goiânia. Boas-vindas, missionária Sandra Rezende. Um abraço à irmã, suas filhas, ao irmão Ed Wilson, à irmã Eide de Bruxelas, Bélgica, que pediu o tema de hoje. Haverá salvação após o arrebatamento? Bem-vinda, irmã Dilza Satil. Bem-vindos a todos que acompanham aqui pelo Facebook, Instagram e Facebook, os dois perfis. Deus vos abençoe. Eu quero louvar a Deus com um hino que canto desde a minha adolescência e a mensagem é sempre atual. E após esse cântico já entro no tema de hoje. Haverá salvação após o arrebatamento da igreja? Na vinda de Jesus, quanta surpresa, tristeza e pavor para quem ficar. Notícias e manchetes nos jornais, o rádio e a televisão no ar. Um acontecimento nunca visto, o mundo em breve vai passar. Aqueles que zombaram e riam de nós, desesperados põem-se a perguntar: o que aconteceu com minha esposa? No leito só ficou o seu lugar. Na firma, meus colegas que eram crentes sumiram e ninguém sabe onde está. O filho não regressou para casa, o esposo desapareceu do lar. Nas conduções sumiram passageiros, desastres pela terra e no ar. Meu pai me anunciava o evangelho, de repente não ouvi mais falar. Mamãe, que era crente, me amava, não teve tempo para me abraçar. Os crentes cultuavam na igreja, ficaram só os bancos no lugar. Foi tão tamanha a destruição, desastres pela terra e no ar. Mas vai aparecer quem já foi crente, só esses que saberão explicar o que vocês acabaram de ver. Eu mesmo já usei muito pregar, fiquei, pois desviei-me do evangelho, e arrependido posso afirmar: foi Cristo que arrebatou a igreja. Feliz foi quem estava a esperar. Foi Cristo que arrebatou a igreja. Feliz foi quem estava a esperar. Amém, graças a Deus. Boas-vindas, Dr. Nelson da Badia Gomes, engenheiro da CELG. E aí, meu irmão, tudo na santa paz?
Bom domingo para você e para toda a família. Obrigado pelo prestígio da sua companhia na nossa live de hoje. Bem, deixando de lado aqui, só por um momento, o amigo violão. Vamos então ao tema de hoje. É uma pergunta recorrente por quem estuda a Bíblia, por quem se preocupa com esse tema. Haverá salvação após o arrebatamento da igreja? Obviamente, essa é uma pergunta feita por pré-tribulacionistas. Porque com relação à grande tribulação, existem principalmente 3 correntes de interpretação. Vou começar da última para a primeira. A última são os pós-tribulacionistas. A palavra pós quer dizer posterior, depois. Que acreditam que a igreja passará por todos os 7 anos da grande tribulação e então ela será arrebatada ao encontrar com Cristo nos ares, já vindo em glória também, para o mundo inteiro. Os meso, latim, meio, intermediário. Os mesotribulacionistas acreditam que a igreja sofrerá as angústias da grande tribulação até a sua metade, quando então ela será arrebatada. E os pré-tribulacionistas, é o meu caso, acreditamos que a igreja será arrebatada, o arrebatamento se dará antes da grande tribulação, dos 7 anos da grande tribulação, descritas no livro do Apocalipse, sustentada também por outras passagens do Antigo e do Novo Testamento, e que, portanto, a igreja de hoje, a igreja vencedora, triunfante, preparada, não passará pela grande tribulação. Ela será tirada, poupada da grande tribulação. Postas essas informações, a pergunta que permanece é: então, considerando o conceito pré-tribulacionista, da igreja arrebatada antes da grande tribulação, então, durante a grande tribulação, quando a igreja já terá sido arrebatada, ainda haverá salvação para aqueles que ficarem, que não forem arrebatados? Eu devo confessar que por influência de ensinadores, eu durante vários anos de estudante da Bíblia, eu acreditava que não. Mas sem consultar, acreditava porque outros disseram não. Depois da grande tribulação, depois do arrebatamento e durante a grande tribulação, não haverá salvação de forma alguma. É o conceito ultra restrito, para ninguém. Porque assim como a porta da arca de Noé foi fechada e ninguém mais se salvou, a porta da graça também se fechará após o arrebatamento da igreja e ninguém poderá ser salvo, porque a salvação é só pela graça. E de fato, a salvação é só pela graça. Mas a gente pode observar, e essa é a minha proposta para hoje, atendendo e com alegria e prazer o pedido da querida irmã Eide Pereira da Silva, amiga, irmã em Cristo, que reside em Bruxelas, Bélgica, que está aqui no Brasil por uns dias, no colo da mamãe, mas ela fez essa pergunta na live de anteontem e eu me comprometi em responder. Então estou aqui para, junto com vocês, discutir esse tema. Bem-vindo, Édula Carvalho, errando o nome da minha amiga, da minha irmã. Bem-vinda, irmã Nilva Leão. Bem-vinda, irmã Eide. Chegou, irmã Eide. Seu tema hoje, irmã Eide: haverá salvação após o arrebatamento? Então, eu estava dizendo que durante muitos anos eu fechava com aqueles que diziam não, por analogia, a porta da arca de Noé foi fechada, ninguém se salvou. Então a porta da graça, primeiro que a expressão porta da graça é uma expressão teológica de estudantes da Bíblia, não tem essa palavra na Bíblia, tá? Não tem essa palavra na Bíblia. Desafio quem me mostre. Ah, não, mas tem um conceito de que o tempo findará. Sim, o tempo findará. Inclusive, está findando hoje para muita gente que está morrendo hoje. E após a morte, não há
oportunidade de buscar a salvação. Biblicamente, não. Pode ser que alguma religião aponte essa possibilidade por sua conta e risco, mas biblicamente não tem essa possibilidade. Então, a salvação é só pela graça em qualquer tempo, antes, durante ou até depois da grande tribulação. Sempre será pela graça. Deus não salva ninguém, primeiro, sem ser por Jesus, sem ser pela graça, sem ser pela fé, sem ser por sua misericórdia. Deus não salva ninguém fora dessas linhas. Muito bem. Então, só reduzindo aqui para caber aqui na minha tela, para eu conseguir ver. Vamos lá. Só mais um momentinho, deixa eu reduzir aqui o tamanho para caber na minha tela, porque está de trás dos aparelhos que estão transmitindo aí para as redes sociais. Então vamos lá. Eu quero ler inicialmente um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que são os versos 20 e 21, que diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, com D maiúsculo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe que esse texto aqui, o discurso de Pedro, em Atos 2, no dia de Pentecostes, se refere à vinda de Jesus em glória, o dia do Senhor. Dia, aí com D maiúsculo, significando um tempo especial do tratamento de Deus com a humanidade, e não um período de 24 horas. E nesse período, que é dos cataclismas cósmicos e do grande sofrimento universal na Terra, chamado de os flagelos, as pragas descritas em Apocalipse, no livro de Apocalipse, está falando de salvação. Olha aí. E acontecerá que todo aquele, sem acepção de pessoas, que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas devo adiantar que esse invocar o nome do Senhor custará a vida física, porque vai atrair para si a ira, a fúria, a perseguição diabólica do anticristo, que exigirá toda a adoração e o controle total das mentes humanas, do comércio, da adoração, de tudo. Mas a pessoa não será salva por sua morte. Sempre foi e sempre será pela morte de Cristo, o Cordeiro substitutivo. Está compreendendo até aí? Bem-vinda, Elmirene Santos. Bem-vinda, querida Suelma. Muito bem. Então, alguns intérpretes da Bíblia acreditam que não haverá absolutamente nenhuma chance de salvação após o arrebatamento. No entanto, não há nenhum lugar na Bíblia que fale daquilo que eu também chamo, e muitos estudantes da Bíblia chamam de porta da graça. E que não haverá salvação depois do arrebatamento. Se você não concorda comigo, é só me mostrar e eu me dobrarei diante do argumento bíblico, que para mim é cabal, é terminal, é sem discussão, é ponto pacífico. Então, a Bíblia nem sequer sugere isso, que não haverá salvação durante a grande tribulação ou após o arrebatamento. Mas não é para comemorar. E nem também descansar pensando que, então, gente, é uma segunda chance. Olha, Deus não é só bom não, Deus é bonzinho. Bom, Deus não é bonzinho. E quem é incrédulo, coração duro, nesse tempo de graça e de favor de Deus, não pense que será mais fácil para ele ser crente e confessar a Jesus durante o tempo da ira de Deus. Porque não é aquele fato, aquela história, aquela frase que não é bíblica, de o que não vem pelo amor, vem pela dor. Quem não crê, não virá nem pela dor, nem pelo amor, nem por favor, e não virá de forma alguma. Bem-vinda, irmã Marisa Félix, Petrolina, Pernambuco. Oxe, bem-vinda, minha irmã. Então, bem-vindo, querido Wesley da Rocha. Deus abençoe. Um forte abraço. Saudade.
Quem não vem pelo amor, não vem pela dor e não vem de forma alguma, se não crer, se não abrir o coração para crer. Agora, quem não quer crer, quem não quer obedecer, quem não quer andar com Jesus, nesse tempo tão favorável, eis agora o dia da oportunidade, será que essa pessoa terá resistência? Será que ela terá realmente a perseverança em tempo de uma perseguição que lhe custará as piores agruras e sofrimentos e ainda até a própria vida física, a morte, durante a grande tribulação? Então não é para comemorar, bem-vinda cantora Idelma de Paula, e nem para se alegrar de pensar nessa possibilidade. É insensato contar com a possibilidade da salvação durante a grande tribulação, porque quem hoje já conhece o Evangelho e conhece a Jesus, deve se preparar e almejar o encontro com Ele. Deve aspirar esse momento maravilhoso da nossa existência, quando encontraremos com o Senhor nos ares em um corpo de glória, para nunca mais nos separarmos dele. A Bíblia diz que assim estaremos para sempre com o Senhor. E para sempre aí quer dizer para sempre mesmo, para nunca mais se separar. Então observe, eu quero aqui mencionar para você Apocalipse 7,4, que fala de 144 mil judeus, 12 mil de cada uma das 12 tribos, que totalizam 144 mil, sendo salvos durante a grande tribulação. São crentes judeus, são judeus que se converterão e que perseverarão na sua fé, na sua santidade, no seu compromisso de obediência ao Senhor Jesus. Não serão salvos pela guarda da lei, mas por Jesus, durante a grande tribulação. É um grupo específico, são judeus, não são de alguma agremiação religiosa existente aí, como querem fazer crer alguns pregadores dessas religiões. Não vou citar aqui agora para não abrir uma outra discussão, mas serão judeus mesmo, literalmente, de cada uma das 12 tribos de Israel, 12 mil, que terão ali um testemunho, né, durante a grande tribulação. Você pode conferir em Apocalipse 6,4. E se ninguém puder vir a Cristo durante a grande tribulação, então é por que lá em Apocalipse 24 fala de pessoas sendo decapitadas e mortas, decapitadas, cabeça cortada e mortas por causa da sua fé na grande tribulação. Não só os 144 mil judeus das 12 tribos, mas outras pessoas em geral. Viu que a conta não fecha, não bate? Pessoas estarão sendo mortas, decapitadas durante a grande tribulação, por causa da sua fé. Não é a fé no anticristo, não é uma fé em outra coisa, é a fé em Jesus, a fé bíblica, a fé salvadora. Então você percebe que, se por um lado não tem nenhuma passagem que argumenta, que sustenta que as pessoas não terão chance de salvação durante a grande tribulação, várias outras passagens sugerem o contrário, embora não tenha um texto afirmando assim: olha, fiquem tranquilos, quem não for salvo agora, antes do arrebatamento, depois do arrebatamento, tem uma repescagem, tem uma chance, tem uma oportunidade. É mais caro, né? Vai estar na tarifa dinâmica, como os aplicativos, mas haverá, desculpa a ironia. Não é para comemorar, mas também não podemos afirmar que não haverá quando a Bíblia aponta fatos. Eu citei 2 referências, mas vou citar mais daqui a pouco, de pessoas sendo salvas durante a grande tribulação. Mas agora, queridos, permita-me mais uma vez usar a analogia e a ironia. Se você pode ir agora, se você pode ir, por exemplo, a algum lugar, visitar um parente aqui na cidade, por um aplicativo, aí, Uber 99, InDrive 55, outro que tem aí na sua região. E você vai agora com uma tarifa até com desconto. Está até mais barata do que a passagem de ônibus, como já chegou a ser. E você deixa para ir naquela hora
limite que ela está 4 até 5 vezes mais alta do que o normal. E o seu dinheiro não dá e você vai ter que ir a pé. Ou então não vai. Né? Então é tempo de preparação, é tempo de santificação, é tempo de lavar as vestes no sangue do Cordeiro, porque o sangue humano, a morte, o martírio não salva ninguém. Porque senão Deus não precisaria ter enviado o seu Filho, se fazer carne, se fazer homem e morrer em nosso lugar. Quem salva é só Jesus, sempre, sempre, sempre e para sempre. Só Jesus salva. Parece um clichê evangélico, mas é uma verdade teológica cristalina. Só Jesus salva. Só o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Só Ele, disse João Batista, é o Cordeiro de Deus que tira, que remove, que apaga o pecado do mundo. Então, busquemos ao Senhor enquanto se pode achar, invoquemo-los enquanto está perto. E eu quero aqui apresentar agora 2 conceitos acerca disso. Eu mostrei o conceito ultra restrito, né? Que ninguém vai ser salvo, porque assim como a porta da arca de Noé foi fechada e ninguém mais entrou e se salvou, assim também a porta da graça vai se fechar e ninguém poderá ser salvo depois da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja. Ninguém poderá ser salvo, a salvação eterna, a Zoe, a vida de Deus em nós, a existência eterna, como Deus existe eternamente, em perfeição e glória. Bom, agora o outro conceito, que é o conceito semi-restrito, parcialmente restrito ou limitado. É uma ideia de que aqueles que ouvem e rejeitam o evangelho hoje, antes do arrebatamento, não poderão ser salvos durante a grande tribulação. Aqueles que argumentam dessa forma, eles usam o seguinte argumento: que quem vai ser salvo durante a grande tribulação é quem nunca ouviu o evangelho, porque quem já ouviu e endureceu o coração, esse coração não vai amolecer para crer em Jesus depois. Eles já selaram a sua condição espiritual de perdidos. Olha os textos de prova, entre aspas, que aqueles que esposam essa crença, esse conceito, anunciam para sustentá-lo. 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 11, que lá diz que o anticristo fará milagres e sinais e prodígios da mentira para enganar os que perecem, e que o próprio Deus vai enviar-lhes a operação do erro para confirmá-los em sua incredulidade. E a razão que esses apresentam é que não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então, como eles endureceram o coração agora, esse coração ficará endurecido, Deus vai enviar a operação do erro, e eles vão crer nos sinais e prodígios da mentira do anticristo, que os fará segundo o poder do diabo, de Satanás, e não crerão de forma alguma no evangelho durante a grande tribulação ou após o arrebatamento da igreja. Bom, é claro que eu acredito que aquele que tem um coração duro hoje, ele vai continuar com o coração duro, a dureza de coração. A Bíblia diz, olha, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Lembra do povo de Israel no deserto? Pensa que todos aqueles que sofreram no deserto se converteram? Não, o coração se endureceu, eles blasfemaram, praticaram idolatria, desrespeitou a liderança do Senhor através de Moisés e pereceram no deserto. A Bíblia fala que durante a grande tribulação, mesmo em meio a uma indescritível tribulação, os homens erguerão as suas vozes, escancararão as suas bocas contra o Deus do céu e proferirão blasfêmias. Tipo, vão xingar, blasfemar de Deus. Não é essa dor, não é esse sofrimento que vai me fazer gostar de ti não, Senhor. Deus não existe, se existe não gosta de ninguém, é mau, é errado, é injusto, e vão blasfemar contra o Deus Todo-Poderoso. Então vê que o sofrimento não salva ninguém. O único sofrimento que salva é o de Cristo por nós, substitutivo na cruz do Calvário. O nosso sofrimento
só é sofrimento mesmo, não é salvação. Talvez nos ensine alguma coisa quando aplicamos o coração a entender e a aprender, mas não salva ninguém. Como também o choro não salva, a oferta não salva, a religiosidade, o sentimento religioso não salva. Bom, não há nenhuma evidência clara nas Escrituras para apoiar esse ponto de vista, né, do conceito semi-restrito, ou seja, que pessoas que não conheceram o Evangelho poderão cair em si, ouvir, entrar em contato com a informação do Evangelho na grande tribulação e considerando, interpretando os acontecimentos à sua volta, poderão concluir que há salvação em Jesus e que vão buscar, depois da hora, e serão salvos. Esse é um conceito que tem que torcer muito, para não dizer distorcer, deturpar a palavra de Deus para sustentá-lo. Agora, o conceito amplo é aquele conceito, por exemplo, lá em Apocalipse 6, 9 ao 11, fala daqueles martirizados durante a grande tribulação, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. São mártires, disse lá. Quem são esses? De onde vêm? Quem são? E a resposta será: esses são os que vêm da grande tribulação, que crerão no Evangelho e chamarão outras pessoas ao arrependimento, e por causa disso o anticristo, não tolerando esse evangelismo, esse testemunho debaixo do seu próprio nariz durante a grande tribulação, tendo ele um controle universal, universal amplo, na terra toda, sobre todo o mundo, ele vai martirizar, ele vai matar essas testemunhas, esses cristãos tardios, retardatários, é a palavra certa, durante a grande tribulação. Mas João viu essa visão e perguntou: e esses, quem são? De onde vêm? E a voz respondeu: esses são os que vêm de grande tribulação. São martirizados. E o seu sangue clama, dizendo: até quando, Senhor? Não vingará o nosso sangue? E aí, Deus ainda apura, aumenta mais as pragas, os castigos que sobrevirão ao mundo. Bom, dentro desse conceito amplo, fica evidente que haverá salvação só por meio de Cristo, só por meio da graça, durante a grande tribulação ou após o arrebatamento da igreja. Mas que é tarifa dinâmica, de novo fazendo analogia com um aplicativo de transporte. Por quê? Não é que eu vou pagar pela minha salvação, mas que ser salvo, crer em Cristo e sustentar essa fé, custará para mim, para cada um que ficar, não eu, obviamente, eu não quero isso para mim, não quero isso para ninguém, mas para quem ficar, custará um preço humano de sofrimento muito maior, certamente, fatalmente, inexoravelmente, que quer dizer sem volta, sem chance, o martírio. Não tem alguém que vai ser privilegiado falando: não, eu creio em Jesus, sou crente fiel e estou aí de boa, estou conseguindo ludibriar, driblar todos os esquemas do anticristo e estou aí firme, faço até culto ao ar livre. Jamais, irmãos, jamais isso ocorrerá. Bem-vindo, irmão Geraldo, abraço para o irmão, para a irmã Cláudia e para toda a família. Então, observe, irmãos, que não obstante a Bíblia aponta, sugere, indique a possibilidade da salvação após o arrebatamento da igreja, deixa isso para quem não conhece o Evangelho. Deixa isso para quem não sabe que Jesus salva hoje e que o arrebatamento é o plano divino da bondade, da misericórdia de Deus de poupar a igreja dessa ira futura que já está marcada, já está determinada. Olha o que diz a palavra de Deus. Quero ir com você para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Até o arrebatamento da igreja,
que pode acontecer a qualquer hora, não há nenhum sinal, nenhuma profecia mais para se cumprir, para falar, ó, isso tem que acontecer primeiro para Jesus vir e arrebatar a igreja. Eu te digo como estudante da Bíblia há quase 50 anos, desde a minha infância, não tem. Não tem nenhum sinal, não tem nenhuma profecia para se cumprir para Jesus arrebatar a igreja. Estamos no princípio das dores, onde tudo que vai acontecer é mais do mesmo, com mais volume, com mais intensidade, com mais frequência, até que Cristo volte e arrebate a igreja. Aí sim, depois do arrebatamento da igreja, existem os fenômenos proféticos, cósmicos, terrenos, que vão acontecer ao mundo inteiro, conforme descritos no livro do Apocalipse. Mas para a igreja ser arrebatada é a qualquer momento mesmo, de fato. A qualquer momento. Mas até que esse momento chegue, a pessoa se arrepende dos seus pecados, é batizada. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Foi o que Jesus disse. E Pedro também disse lá em Atos 2,38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Porque tem que arrepender primeiro, né? Para dizer que creu tem que arrepender. Crer e se arrepender e ser batizado. E seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ainda Paulo, lá em Romanos 10, versos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Não é meio salvo, quase salvo ou talvez salvo. Será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E pronto, a operação é efetuada com sucesso. Pode não sofrer, pode ficar uma vida cristã até relativamente confortável nos dias de hoje, né? Cantando na igreja, pregando, pessoal elogiando lá no trabalho, olha que, né, que maravilha, fulano é evangélico e tal. E não ter até, conforme o país que tiver, nenhuma perseguição. Só o diabo perseguindo sempre, né? Mas assim, perseguição social, política, talvez não. Mas depois do arrebatamento da igreja, tudo muda. Tudo muda. Após o arrebatamento, haverá chance de salvação, porém em meio à grande tribulação. Desde que mesmo diante da morte física, a pessoa ela invoca Jesus para a salvação e não nega o nome dele até o fim. CQC, né? Custe o que custar. O crente CQC, aquele que não vai voltar atrás. Ele creu, ainda que tardiamente, foi um retardatário da conversão, não subiu no arrebatamento, ficou aí para a grande tribulação, mas ele vai crer e sustentar essa fé até o seu limite da vida física. E esse será salvo durante a grande tribulação. Então veja que, e também é de graça pela graça, mas não tem muita graça passar por isso, né? Jesus está chamando hoje, está salvando hoje. Jesus ainda não arrebatou a igreja. Ainda há tempo para você que se afastou voltar ao evangelho. Você que já tem ouvido o evangelho, mas não se posicionou, posicione-se hoje, agora, aqui comigo, em oração daqui a pouquinho. Já decidiu aí no seu coração, se com o coração crê, com a boca se faz confissão para a salvação. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Ainda sobre esse tempo, né? Após o arrebatamento vem o castigo. Eu quero ler algumas referências para você, já encaminhando para o término. Sofonias, profeta menor no Antigo Testamento, aqueles livrinhos difíceis de achar, você sabe, né? Está lá, Obadias, Naum, Sofonias, né? Abacuque, Ageu. Bom, Sofonias capítulo 1, versos 14 e 18. O grande dia do Senhor está perto. Será um dia de indignação, de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de nuvens, de escuridão e densas trevas, dia de trombeta e de alarido. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do o Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles
dores e ais, e angustiarão como uma mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, e o seu rosto será rosto flamejante, um tempo de perplexidade coletiva, de sofrimento indescritível. Será a ira de Deus se derramando sobre a humanidade ímpia. Hoje é o dia do homem, mas está vindo o dia do Senhor. Hoje é o dia da caça, mas está vindo o dia do caçador. Compensa esperar esse tempo? Compensa comemorar essa possibilidade? A Bíblia diz: fazei cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é que opera em vós tanto o querer quanto o realizar. Ou seja, é garantido o sucesso se eu me coloco na guia, na direção, no agir de Deus em mim. Está garantido o êxito, porque Ele que opera o querer e o realizar. Mas não é por obras de justiças nossas, próprias, por sentimentalismo religioso, é pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas é hoje, é um tempo favorável, é o dia da oportunidade, é um tempo aceitável. Nunca foi e nunca será tão fácil como hoje ser salvo em Cristo. Porque a tendência é ficar mais difícil e na grande tribulação nem se fala. Olha o tempo aí. As pessoas dizem aqui, olha, as mãos se debilitarão, as mãos vão ficar fracas, o coração se desanimará, as pessoas ficam assombradas, atemorizadas com dores e ais, angústia como uma mulher de parto. As pessoas se espantarão ao olhar uma para as outras. Sabe, é um tempo muito difícil de ter um coração firme para crer e sustentar a fé. O desafio será enorme. Eu não posso nem mensurar esse desafio. Então é hoje o tempo. O arrebatamento é a maneira que Deus criou, que Deus planejou para livrar a igreja da grande tribulação, da grande ira do Senhor que cairá sobre toda a terra. Olha esses textos aqui que eu separei para compartilhar com você. Apocalipse 3:10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, outra versão diz provação, outra versão diz tribulação, que há de vir sobre todo mundo para tentar provar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Ainda 1 Tessalonicenses 5:9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira. O plano, o projeto de Deus para nós, como igreja, não é a ira, que é o tempo da grande tribulação, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Apocalipse 6:17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Será que esses cristãos nominais de hoje, que, bem-vinda Maria Rosa, por qualquer coisinha, desanima da fé, desiste de Jesus, do evangelho, da caminhada da vida cristã, por coisinhas, por minúsculas, minúcias, porque não foi reconhecido na igreja local, não foi paparicado pelo pastor ou por uma liderança, não foi reconhecido o seu trabalho, não foi ajudado pela assistência social da igreja, por coisinhas. Será que eles terão gás, força, pique, atitude, fé verdadeira para enfrentar os horrores da grande tribulação sem desistir do evangelho de Cristo, até o ponto de morrer por isso? Tem um adágio, e de novo me permita usar uma ironia, que diz assim: de onde menos se espera, é que não sai nada mesmo. Quem não é fiel hoje no pouco, não vai ser fiel no muito. Quem não é fiel hoje com pouco sofrimento, quando muito uma zombaria aqui, uma luta ali, quanto mais quando tiver o mundo inteiro e o sistema mundial manipulado pelo diabo contra si mesmo. Fisicamente, politicamente, belicamente.
economicamente, tudo contra mim porque eu sou cristão. Então veja, amigos, eu estou fazendo aqui um contraponto, porque ao mesmo tempo que a Bíblia aponta sim a possibilidade de salvação durante a grande tribulação, não somos encorajados a comemorar essa possibilidade bíblico-teológica que de fato eu encontro na Bíblia, tá? Eu quero terminar nesta hora dando boas-vindas à pastora Maria Abadia, Maria Rosa já cumprimentei, Deus abençoe, e quero deixar para todos o versículo 10, 1 Tessalonicenses 1:10. Qual deve ser o propósito da nossa vida cristã, a nossa atitude que deve predominar em nós como crentes? Aqui diz: e esperardes do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Falei o nome para mim, você sabe, né? Jesus Cristo. A saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ira vindoura aqui é uma terminologia para se referir à ira de Deus que se derramará, que se abaterá sobre a humanidade durante a grande tribulação descrita nas pragas, trombetas, selos e taças em Apocalipse. Glória a Jesus, glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Fiquemos firmes, fiquemos firmes. Vou procurar aqui agora a letra de mais um hino para louvar a Deus, juntamente com você. Se você pode, quer e sabe, canta daí também. Não estamos cantando para impressionar ninguém, é para louvar a Deus, né? A ditosa cidade. Ah lá, primeiro, Lar Desconhecido, da Mara Dalila. Vamos a esse, né? Glória a Deus. Eu tenho um lar desconhecido deste mundo, que Jesus foi preparar para mim, em um país de novo céu e nova terra. Não tem pecados e nem dor, enfim. Aqui no mundo eu conheço tantos lares, mas nenhum deles é igual ao meu. Quando eu me lembro do meu lar, sinto saudade, porque meu lar Jesus já fez lá no céu. Jesus subiu para o céu triunfante, e o meu lar ele já foi preparar. Agora estou sempre, sempre esperando o dia alegre em que ele vem me buscar. Amém, graças a Deus. E assim fiquemos, né? Esperando. Bendita a esperança que enche a nossa alma de força, de fé, né? De expectativa. Muito breve ele virá e nós o veremos como ele é, não como o pintaram, mas como de fato ele é.
E mais do que isso, mais do que ver, a Bíblia diz que seremos semelhantes a Ele. Porque estaremos num corpo de glória como Ele é, porque seremos glorificados. Então, num corpo de glória, nós poderemos vê-lo como Ele é. Glória a Jesus, graças a Deus. Eu gostaria de orar com você nessa hora, querido irmão, querida irmã. E eu convido então você nesse momento, já está chegando aí a nossa trilha de oração. Vamos orar a Deus. Pai querido e santo, dinamiza, abençoa, Senhor, esta palavra com o Teu Espírito Santo, para que ela possa alcançar os corações, o entendimento de cada pessoa que viu aqui agora ao vivo, aquelas que haverão depois, Senhor, que vão vir no YouTube ou em outras redes sociais, compartilhada pelos seus amigos, pelos seus contatos, que o Senhor possa trazer luz, discernimento e despertamento aos corações. Aqueles que já te servem, para que façam cada vez mais firme a sua vocação e eleição, que desenvolva a sua salvação no sentido da santificação pessoal, com temor e tremor. Aqueles que se afastaram, para que retorne o mais rapidamente a este caminho, único caminho. E aqueles que ainda não te aceitaram, que venham entregar suas vidas a ti, confessando-te, reconhecendo-te como Salvador e Senhor. Dá graça, Senhor, sabedoria, perseverança a cada um de nós, para que possamos perseverar, Senhor, sem desanimar, sem desistir, sem olhar para os lados ou para trás, olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. E possamos aguardar com o coração cheio de esperança esse momento abençoado, bendito, em que ouviremos o toque da trombeta e subiremos ao encontro do Senhor. Abençoa nossos lares e famílias. Abençoa, Senhor, a nossa pátria brasileira. Nesses dias turbulentos, de expectativas sombrias, Senhor, tem misericórdia, estende tuas mãos para dar a cada um de todos nós, desde o mais pequeno até a mais alta autoridade, o discernimento, a sabedoria, o temor necessário, para que cada um de nós façamos o que devemos fazer, com temor a Ti, com gratidão, com respeito ao outro, com respeito às leis. Ó Deus, também salva a nação, salva, Senhor, a nação brasileira, que a luz do Teu Evangelho alcance mais e mais vidas, banindo as trevas da escuridão, da cegueira, do satanismo, da idolatria, da feitiçaria, da incredulidade, da oposição, do espírito que se opõe ao Evangelho. Também, por misericórdia, eu te peço, Senhor, faz cessar essa pandemia. Consola os tantos corações enlutados, ó Deus. Socorre, Senhor, tanta gente sem renda, sem condições dignas, Senhor, atingidos por essa pandemia. Tem misericórdia. É a minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado, querido irmão, querida irmã, por sua companhia, pelo prestígio da sua audiência aqui nessa tarde. Espero que, assim como foi para a irmã Eide, que está dizendo aqui, para você também tenha sido esclarecedor. Se você quiser cópia em formato PDF ou em formato Word dessa palestra, eu terei o imenso prazer de compartilhar com você. É só me pedir no privado, tanto do Instagram quanto do Facebook, ou se você já tem também o meu WhatsApp, e eu vou compartilhar com você com todo prazer e alegria, porque eu estou aqui para isso, para servir. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor e um bom final de domingo para você.